Bem-vindo ao Quickstart, programa sobre laptops de inicialização rápida do final dos anos 2000. E mais um episódio sobre um que não é do final dos anos 2000. Mas, neste ponto, o que mais há de novo? Vimos ao longo desta série que talvez toda essa coisa de inicialização rápida nunca tenha sido realmente concretizada. E também talvez o problema que eles estavam tentando resolver nunca tenha realmente existido para começar. Então você sabe, quem se importa mais? Não vou me dar o trabalho de recapitular a premissa. Você pode assistir aos episódios antigos se quiser. Vamos apenas enlouquecer. Este aqui é um HP EliteBook 8440p de 2010. E ele apareceu nesta série antes, lá no episódio 2, quando demonstrei brevemente seu recurso de web rápida. Essa era a marca da HP do Splashtop. Uma versão altamente limitada do Linux que vivia em um arquivo em uma pasta no seu disco rígido e era usada por cerca de meia dúzia de fornecedores de PC e placa-mãe ao longo de alguns anos, antes de desaparecer porque era absolutamente maldita e inútil. Para refrescar sua memória, vamos dar uma olhada no Quick Web. Para acessar o Quick Web, basta pressionar e segurar este botão capacitivo invisível aqui, que você não consegue ver nem por um segundo inteiro, e ligar. Tudo bem. E este é o Quick Web. É um navegador da web. Não há mais nada. Eu nem vou me dar ao trabalho de fazer uma demonstração disso, porque dá muito trabalho até mesmo para colocá-lo no Wi-Fi. Ele é literalmente nada mais do que um navegador da web com certificados raiz de TL expirados. Então não há nada para ver. E claro, de acordo com o resto da série, ele não inicializa mais rápido do que um sistema operacional normal em nenhuma quantidade apreciável. Para comparação, vamos dar uma olhada no Windows 7, observando, é claro, que ele está em um disco giratório, não em um SSD. Tudo bem, nos meus testes ele foi cerca de 10 segundos mais lento para um total de 30 segundos. Ah, não, você poderia morrer de fome no tempo que esta máquina leva para inicializar. Agora admito que isso pode piorar quando o executivo ligado a isso começar a visitar sites de apostas online e carregá-los com malware. E pior ainda depois que a rede corporativa for controlada e ela reagir instalando seu próprio malware. Mas mesmo assim, não sei se seria tão ruim. Quer dizer, isso foi em 2010. Afinal, discos rígidos de 7.200 revoluções por minuto eram bem comuns em laptops. Foi com isso que ele foi enviado e é isso que eu tenho nele. E você pode até mesmo encomendá-lo com um SSD. E tenho certeza de que isso teria melhorado os tempos de inicialização, mesmo depois que a empresa colocou as mãos nele. Portanto, nenhuma solução exótica foi necessária para tornar a máquina utilizável. Acho que estava bom do jeito que está. É que alguém na HP queria ganhar um bônus naquele ano. Um tópico ao qual voltaremos muito mais tarde. De qualquer forma, você estava inequivocamente melhor usando apenas o Windows, ou mesmo o Linux, porque neste ponto, ambos suportavam totalmente o modo de espera e a hibernação. E eles podiam retomar mais rápido do que até mesmo a web rápida poderia inicializar. Aqui, vamos para o modo de espera. Tudo bem. E quanto tempo demora para retomar? Na verdade, eu esperava alguns segundos ali, mas não é insignificante. Então, sim, esse recurso foi profundamente decepcionante, e não teve mais do que alguns minutos de tempo de tela no último episódio em que esteve. Mas isso é porque eu não mostrei tudo mais acontecendo com ele. Então eu comprei essa coisa sem disco rígido, certo? E eu tive que instalar o sistema operacional do zero. Então eu tive que rastrear o Quick Web, que felizmente eu consegui no site da HP. Mas enquanto eu estava lá, eu continuei vendo menções deste termo Quick Look. E no começo não ficou claro se era apenas outro nome para a mesma coisa. Mas eu percebi que não era quando eu aprendi que certos modelos, incluindo o meu, tinham um botão separado apenas para iniciá-lo. Veja, este é o botão de energia normal. Este é o botão que inicia o Quick Web. E então, este é o que inicia rápido. Olha, isso mesmo. Este laptop tem 3 botões de energia separados, cada um iniciando um sistema operacional diferente. Então sim, isso é bom.
Ou pelo menos se os outros dois sistemas operacionais forem bons, certo? E sabemos que o Windows 7 é bom, mas também sabemos que o Quick Web não é. Então, que tal o Quick? Olha, ele pode salvar essa coisa da mediocridade? Não me dá alegria relatar. Isso é mentira. Me dá muita alegria relatar isso. Mas não, ele não salvará esta máquina. Para seu crédito, porém, ele inicializa muito rápido. Vamos vê-lo em ação. Tudo bem, no meu teste, foram cerca de 8 segundos. E neste caso, parece que pode ter sido mais como 4. Isso pode torná-lo o sistema operacional mais rápido na história do início rápido. Então temos um vencedor. Pelo menos se for realmente útil, temos. Então, o que isso realmente faz? Bem, então é o Outlook. Quer dizer, como o nome indica, o Quick Look é literalmente o Outlook rápido. Esse é o ponto principal. Portanto, temos tudo o que você esperaria de um cliente de e-mail. Começamos neste tipo de painel que nos mostra entradas de calendário para hoje e uma lista de tarefas. Não tenho nada pendente ou... Na verdade, não acho que preciso comprar o Oracle. Mas isso é uma coisa de sempre. Mas se formos para esses ícones no canto, essas são todas as nossas outras guias do Outlook. Então este é o nosso calendário. Então podemos adicionar um evento e eu posso até adicionar um participante da minha lista de contato. E se salvarmos isso e depois voltarmos para a visualização do nosso painel, lá vamos nós. Isso aparece aqui. O participante, é claro, veio da nossa lista de contatos e podemos editá-lo também. Aqui podemos adicionar um novo contato. E isso é praticamente tudo que você esperaria do Outlook. Adicionei meus gatos, todos os 3. Há também a lista de tarefas aqui e podemos adicionar entradas a ela, como você esperaria. E a última guia aqui é o e-mail. Alguns visualizadores me enviaram alguns e-mails para trabalhar, então... Tudo bem, primeiro temos uma receita aqui para galinhas da Cornualha. Também temos uma carta de fã. Ótimo vídeo. Obrigado por todo o ótimo conteúdo. Eu realmente tento o meu melhor. Obrigado. Mas então as coisas começam a desmoronar porque isso tem um anexo. Tem um JPG, mas não está alinhado. E se clicarmos nele, nada acontece. Simplesmente não conseguimos visualizar isso. E as coisas não seriam melhores se fosse um doc ou um PDF ou algo assim. Não podemos fazer nada com anexos aqui. E então se clicarmos nesta última mensagem aqui, esta também tem uma imagem. Mas ela está incluída na linha. Então ela realmente fica visível. O problema é que a resolução é muito maior que a da tela, então não consigo ver nada. E não há como diminuí-la ou aumentar essa janela. Na verdade, há alguns gatos aqui, mas no máximo você consegue ver uma orelha, um nariz ou uma pata, mas não muito mais que isso. Então, este programa é completamente inflexível. A interface do usuário é totalmente estática do jeito que está. E isso é bem estranho e limitado. Além disso, podemos entrar aqui e redigir um e-mail. Eu posso compor um e-mail, mas apenas em texto simples. Não consigo anexar nada. Ele vai me deixar anexar uma assinatura, pelo menos. Mas, obviamente, a maior parte da funcionalidade normal do nosso cliente de e-mail está faltando aqui. E se eu clicar em enviar, bem, ele realmente não vai a lugar nenhum. Ele é um e-mail que vai para o reino das sombras. Não há caixa de saída, não há itens enviados. Na verdade, se formos para rascunhos, ele aparece aqui. Não foi bem isso que eu pretendia. E o fato é que posso dizer que se eu checasse meu telefone agora mesmo, não encontraria essa mensagem na minha caixa de entrada. E se eu enviasse um e-mail para essa conta, ele não apareceria aqui porque essa máquina não está online. E não por falta de tentativa, ela não consegue ficar online de jeito nenhum. Nunca. Você deve ter notado que não há botão de configuração nesta IU. Não há opções, não há nada. Há apenas os painéis de interface propriamente ditos e nenhum meta, e certamente nenhum outro programa. Nada disso. Portanto, não há onde configurar Wi-Fi ou Ethernet. Isso porque o que estamos executando agora não tem suporte de rede algum. E isso levanta um monte de perguntas muito estranhas, certo? Como ele recebe e-mail? Qual é o sentido de compor um e-mail que você não pode enviar? E claro, o que estamos realmente executando aqui? Quero dizer, obviamente não é o Windows, certo? Mas o que mais poderia ser? Quero dizer, até mesmo o Linux teria dificuldade para inicializar a partir de um disco giratório. Veja bem, em apenas 6 a 8 segundos. Pelo menos um Linux, que realmente tem drivers gráficos e um ambiente X e outras coisas. Qual sistema operacional a HP descobriu que poderia fazer isso? A resposta é nada. Não estamos executando nenhum sistema operacional agora.
Estou falando sério. E eu sei que algumas pessoas por aí estão ficando animadas para discutir o que eu vou dizer a seguir, porque certamente estou sendo pedante ou usando uma definição estranha do termo. Mas acho que quando eu explicar o que está acontecendo aqui, vocês terão que concordar comigo. Vamos voltar ao Windows e poderemos ver como o back-end dessa coisa funciona. Tudo bem, estamos de volta ao Windows 7. E a primeira coisa que faremos é abrir o Microsoft Outlook e, como se vê, o Keycloak não é realmente um pacote completo. Ele depende totalmente do Outlook para funcionar. Então, se formos lá e dermos uma olhada nas tarefas, tudo bem. Lá estão minhas tarefas que fiz no Keycloak. E se formos ao calendário, lá está a entrada de calendário que fiz. E se formos aos contatos, lá estão meus gatos. E se eu fosse enviar uma mensagem para essa conta e a recebesse no Outlook e depois voltasse para o Keycloak, ela também estaria lá. Veja bem, o Keycloak não faz nada sozinho. É apenas uma interface para o Outlook. E isso faz muito sentido se você pensar sobre isso. Na maioria dos ambientes de negócios, o Outlook é usado com o servidor Exchange. E o Exchange é um produto monstruosamente complexo com milhares de recursos. Isso não é brincadeira. É incrível tudo o que ele pode fazer. Então, supondo que a Microsoft deixaria um terceiro se conectar a ele, o esforço de implementar todos esses recursos é ridículo. E embora seja possível, acho que para falar com o Exchange com um cliente IMAP genérico, você teria que duplicar muito esforço. Quer dizer, você quer baixar todos os seus e-mails no Windows e depois novamente no Keycloak? E quando suas credenciais forem redefinidas no domínio, você quer ter que fazer login 2 vezes em ambos os clientes? E se você enviar um e-mail do Outlook enquanto estiver desconectado da rede e então inicializar no Keycloak? Esse e-mail não estará na sua caixa de saída porque o servidor está inacessível. Quer dizer, eu poderia passar o dia todo listando problemas de sincronização que essa abordagem causaria. Mas resumindo, seria uma bagunça tão grande que não valeria o esforço. E além disso, escrever um cliente de e-mail é realmente muito difícil e ninguém quer fazer isso. Então a HP não fez isso. Eles criaram um shell de um cliente de e-mail que utiliza o Outlook para fazer todo o trabalho pesado. Mas mesmo isso não é tão simples quanto parece. Veja, a primeira teoria que você pode ter tido, certamente a mesma que eu tive, é que o Keycloak apenas lê seu perfil do Outlook. Mas há uma longa lista de problemas com isso. É um formato complicado. Ele foi criado para ser consumido apenas pelo Outlook e precisa conter a totalidade de seus recursos. Então estamos de volta ao mesmo problema. A HP não queria gastar seu tempo implementando suporte para cada recurso de troca, como pesquisas ou convites de link. Além disso, o perfil do Outlook pode ter 40 GB ou 100 GB, e não sei se há algum método aprovado para um aplicativo de terceiros editar e armazenar dados do Outlook. Então, se você tentar improvisar e estragar tudo, poderá ser processado por bilhões de danos e provavelmente perder. Então, ler o arquivo pode ser difícil. Escrever sobre isso está completamente fora de questão. Tipo, não, você não vai fazer isso. Então a HP fez isso do jeito certo. Quando você instala o Keycloak, ele encontra sua cópia existente do Outlook 03 ou 07 e instala um plugin. Os plugins do Outlook têm permissão para ler e escrever no seu perfil por meio de APIs seguras formais. Então este plugin pode ver todos os seus e-mails, tarefas e outros enfeites. Você só precisa estar em janelas sem olhar aberto para que isso aconteça. Esta aqui em cima é a barra de ferramentas do plugin Keycloak. E se abrirmos, ele pergunta com que frequência queremos capturar dados do Outlook e quantos dados queremos capturar. E se sairmos disso e clicarmos no botão exportar agora, ele diz que está coletando dados. Então ele agrupa todos os meus e-mails, tarefas e outros enfeites e os exporta para algum lugar. Se formos para a segunda partição do disco rígido, que é chamada de ferramentas HP, temos uma pasta para o Keycloak, e dentro dela temos um monte de arquivos XS. Temos um chamado diretório de dados que identifica o que está nos outros XNLL. Então temos contatos, tarefas, calendário, e-mail. Então a C93, esse é o armazenamento de e-mail. Vamos abrir isso. E aqui estão todos os meus e-mails. Este é o assunto. Temos o e-mail e o nome. Há um e-mail em algum lugar e o corpo é armazenado aqui na base 64. Essa é uma codificação UTF-16 a propósito. E quando iniciamos o Keycloak, ele apenas lê esses arquivos. Quando enviamos um e-mail, na verdade estamos apenas escrevendo em um desses arquivos. E quando iniciamos o Outlook Rel, o plugin lê esses XNLS. E se encontrar alguma mensagem esperando para ser enviada, ele as copia em novos e-mails e as envia. E copia sobre quaisquer tarefas novas ou alteradas. E assim por diante. E esta é uma maneira muito limpa de fazer as coisas. Na verdade, é um dos hacks menos nojentos que vimos nesta série. E embora o Keycloak não consiga replicar todas as funcionalidades do Outlook, nem possa estar online o tempo todo, 2010 foi praticamente o último ano,
eu diria, em que um executivo de negócios conseguiu escapar de não estar online o tempo todo. Muitas pessoas de negócios ainda não tinham dados celulares universais e ainda estavam pulando entre oásis de... Então, embora possa parecer completamente louco imaginar escrever um monte de e-mails enquanto você está fora de casa e depois ter que armazená-los em buffer até que você possa voltar para algum lugar com uma tomada e conector Ethernet para realmente enviá-lo, ainda não era totalmente absurdo. Mas o Keycloak é definitivamente o último suspiro de uma era passada. É uma lembrança desbotada de e-mails de afundamento a quente do seu Pompilô, para que você possa enviá-los com Eudora. Mas acho que ainda pode ter feito um pouco de sentido neste momento. No entanto, ainda nos resta a questão do que exatamente é. E a resposta é bastante simples. Mas somente se você tiver um monte de conhecimento pré-existente, que terei que tentar resumir. Veja se subimos apenas 2 pastas aqui. A resposta está logo ali. Este é o Keycloak, e é um arquivo FI. Agora algumas pessoas sabem o que isso significa. Você está dispensado. Você pode pular para o capítulo The Starter. Você vai gostar disso. Mas como eu não tinha ideia do que isso significava até pesquisar para este episódio, vou presumir que muitas outras pessoas também não. Então, tenha paciência enquanto explico um pouco sobre como os PCs modernos inicializam. Vou explicar bastante. Vai ser muita conversa. Desculpe se você não é muito bom com computadores, ou se você se desligou de todo esse processo, pelo que não o culpo, este é o resumo. Você conhece o termo BIOS? Sim, eles não existem mais. O IBM PC original de 1981 tinha uma coisa chamada BIOS, que é o que hoje chamaríamos de firmware. Era um pedaço de código responsável por inicializar a máquina, executar uma série de tarefas domésticas e até mesmo agir como um pouquinho do que hoje chamaríamos de camada de abstração de hardware. E pelos próximos 25 anos, cada PC continha vestígios daquele BIOS. Se você tivesse uma máquina Core 2 Duo em 2007, quando você a ligasse, ela faria praticamente as mesmas coisas na mesma ordem, como um IBM PC de 1981, usando um código que era notavelmente distinto do que veio naquela máquina. E somente depois que tudo isso terminou, é que ela começou a executar o código que foi escrito no século XXI. Mas tudo isso mudou há muito tempo. Foi um processo demorado. Levou eras para ser totalmente concluído e foi deliberadamente tornado o mais invisível possível. Mas agora há muitos computadores sendo vendidos sem nenhum traço do BIOS original do PC, sem suporte para software que dependia dele. Essas máquinas, em vez disso, executam o FI, um firmware completamente novo do zero que começou a ser distribuído em PCs de consumo no final dos anos 2000. Agora é totalmente universal. Você ainda pode obter computadores capazes de executar código BIOS, mas apenas por meio de algo chamado CSMI, ou módulo de suporte de compatibilidade, que é totalmente opcional e geralmente desabilitado por padrão. Mas é muito fácil não ter notado que isso aconteceu porque era deliberadamente invisível. Os firmwares UEFI eram frequentemente projetados para parecerem quase idênticos aos BIOS legados, e muito antes de começarem a distribuir BIOS, as máquinas começaram a esconder seu texto de inicialização atrás de telas iniciais. Então, a maioria das pessoas provavelmente nunca percebeu que o PC que compraram em 2011 era fundamentalmente diferente por baixo do capô do que tinham 5 anos antes. A maior diferença que você provavelmente notou foi quando comprou uma nova placa-mãe. E a configuração dos CMOS, em vez de ser uma interface de modo texto cansada dos anos 1980, era uma interface gráfica, que parecia a caixa de uma GeForce 4, e provavelmente era muito mais difícil de navegar do que a que você usava antes. Esses novos programas de configuração extravagantes geralmente são um retrocesso em relação ao que tínhamos, mas eles têm algumas vantagens. Uma que você pode ter notado é o seletor de inicialização aprimorado. Em vez de apenas embaralhar modelos de disco rígido brutos ou pior, apenas escolher entre coisas, como HDD ou CD-ROM, agora você pode simplesmente escolher o gerenciador de inicialização do Windows, ou Arch Linux, e em seguida, escolher o que realmente deseja sem nenhuma adivinhação envolvida. Isso provavelmente não é uma grande melhoria para a sua vida cotidiana, mas é legal. E você deve ter se perguntado como isso se tornou possível. Bem, o antigo BIOS do PC Washington é muito simplista. Quer dizer, ele foi feito há 43 anos, certo? E mesmo os melhores aprimoramentos nele ainda estavam presos a uma mentalidade dos anos 80. Então o BIOS não tinha compreensão de conceitos como sistemas de arquivos. Quando você inicializava seu PC em 81 ou 2004, a única coisa que ele sabia era quais dispositivos de armazenamento em massa estavam conectados. E ele tentava inicializar apenas olhando para cada um deles, lendo o primeiro setor e vendo se havia código de bootstrap lá. Se não, então você receberia uma mensagem como nenhum dispositivo inicializável encontrado e pronto. Para tornar seu disco rígido inicializável, você tinha que adicionar um registro mestre de inicialização, o que exigia ferramentas especiais e era, em geral, um processo completamente opaco, mesmo para a maioria das pessoas técnicas. O EFI mudou tudo isso. Ele tem um entendimento intrínseco de sistemas de arquivos. Então, quando você inicializa seu PC agora, o firmware verifica seus discos em busca de um GPT, a coisa que substituiu esse registro mestre de inicialização. E se encontrar um, ele verifica cada partição listada para ver se ela tem um sistema de arquivos suportado. E se tiver, então ele procura uma pasta chamada EFI, com outra pasta dentro chamada boot.
O conteúdo dessa pasta são arquivos FE e estes são apenas ESEs. Quer dizer, não estou brincando. Eles literalmente usam o mesmo formato dos binários do Windows, mas o código dentro não é para o Windows. É destinado ao próprio firmware UEFI. EFI são programas que são executados diretamente pelo firmware da sua placa-mãe. E este não é um conceito novo. Os computadores sempre tiveram software que funcionava assim. Voltando a BIOS por um momento, o termo significava Sistema Básico de Entrada e Saída. E era exatamente isso que era. Era um conjunto de ferramentas muito simples para receber a entrada do teclado e unidade de disco e enviar a saída para um monitor ou portas seriais ou paralelas sem que um desenvolvedor de software precisasse fazer todo o trabalho. Precisasse fazer todo o trabalho sozinho para falar com esse hardware. Como eu disse, era mais ou menos como o que chamamos agora de como ele isola o programador dos detalhes exatos do sistema subjacente. Mas era muito fino e muito básico. De fato, ele nunca teve suporte robusto para modos de exibição gráfica, pelo menos até a organização de vistos se envolver no início dos anos 90. Coisas como teclados e mouses USB e armazenamento em massa sempre foram hacks parafusados. Mais sobre isso depois. E não havia nada como suporte de som ou RAID. Mas nos primeiros dias do PC, isso não era um problema. O BIOS deixava você falar com praticamente tudo o que você poderia esperar encontrar nos primeiros anos da plataforma. Então, por um tempo, as pessoas escreveram programas que faziam toda a sua entrada e saída por meio de chamadas de sistema do BIOS. Então, eles nunca precisaram interagir diretamente com nenhum hardware. E alguns desses softwares nem exigiam dos MS-DOS e PC-DOS ofereciam sua própria camada de abstração que ficava em cima do BIOS, e alguns desenvolvedores nunca se importaram com isso. Eles enviavam software em disquetes que você inicializava em vez do DOS. E quero dizer que vários deles nem se importavam com o BIOS. Eles tocavam no hardware diretamente, mas essa é uma história diferente. A questão é que esses programas não precisavam de um sistema operacional. Em retrospecto, eles foram chamados de aplicativos de inicialização, e havia relativamente poucos deles. Mas eles existiam. Além disso, quando você ligava um PC em 1998, por exemplo, e apertava Delete, o programa de configuração do CMOS, que aparecia também, era um programa que rodava sem um sistema operacional. Ele fazia parte do próprio BIOS e usava o mesmo código para interagir com o hardware. E em 2004 você pode até ter tido uma máquina com um utilitário de flash de BIOS integrado. Esses também eram aplicativos sem sistema operacional, assim como as ferramentas de gerenciamento integradas aos controladores de disco rígido, entre outras coisas. Então o PC tem uma longa história de software simples que pode rodar sem qualquer assistência do OSIT. Agora, o EFI continuou essa tendência, mas oferece recursos muito melhores. Ele adicionou suporte integrado para vídeo de alta resolução, periféricos USB e dispositivos de armazenamento, rede e muitas outras coisas. E ainda mais funcionalidade pode ser adicionada por meio de sua estrutura de driver. São todas coisas que você pode adicionar a um sistema BIOS, mas a UEFI torna esses recursos formais de primeira classe muito mais fáceis de trabalhar. Esses programas modernos de configuração QMOS, com os fundos extravagantes e os medidores analógicos falsos para overclocking e outras coisas, são aplicativos F. Os gráficos são desenhados com o protocolo de saída gráfica, UEFIs ou GOPI. O mouse funciona com um protocolo de ponteiro simples. Há um rico suporte integrado para coisas como Unicode, análise e renderização de texto com fontes carregáveis. E ele pode até ler os sistemas de arquivos reais em qualquer um dos seus dispositivos de armazenamento em massa. Em outras palavras, o EFI é como um sistema operacional. Quer dizer, ok, então eu disse que você não seria capaz de criticar isso, mas acho que esse detalhe pode ser criticado. O EFI é um sistema operacional. Quer dizer, ele fornece uma tonelada de funcionalidade. Ele pode executar aplicativos. Quer dizer, até onde eu sei, não é multitarefa, mas isso nunca foi um requisito. Então fica realmente confuso. Mas quando se trata disso, sistema operacional não é um conceito tão firmemente definido. E mudou ao longo do tempo, particularmente em meados dos anos 90, quando o modo protegido se tornou dominante. Então, por qualquer interpretação moderna, por exemplo, o MS-DOS não era um sistema operacional. Dado que o EFI substituiu o BIOS e ninguém nunca afirmou que era um só, acho que temos que concluir que os aplicativos FE são menos só. Você tem um único programa com controle total sobre o computador, assim como aqueles aplicativos de inicialização dos anos 80. Eles podem ficar tão complexos quanto você quiser, e estes também podem. Por exemplo, a atualização do UEFI levou a muitas máquinas empresariais, incluindo autodiagnósticos sofisticados que eram possíveis antes, mas muito menos capazes e menos comuns porque eram muito mais difíceis de fazer. Então, com todo esse contexto, não é tão chocante que o KeyCloak também seja um aplicativo FFI. Quando você pressiona aquele pequeno botão de energia especial, o firmware personalizado da HP é codificado para procurar um arquivo com o caminho HTTOOLS, KeyCloak, FI, e inicializar a partir dele. E uma vez iniciado, é a única coisa que a máquina está executando. A HP não apenas clonou o Outlook, eles fizeram uma versão dele que não depende de nenhuma API do Windows, apenas do firmware do sistema. E isso parece loucura à primeira vista, mas não é realmente um hack tão grande. Na verdade, é bem limpo.
Havia maneiras piores de fazer isso, com certeza. E ele atinge um tempo de inicialização super rápido porque não precisa carregar nenhum driver, é apenas um único executável de 3 megabytes que depende inteiramente do código. Isso é literalmente uma parte permanente do espaço de memória do computador. Então sim, essa é honestamente uma solução muito inteligente e impressionante. Claro que há algumas desvantagens. Por um lado, é provavelmente por isso que ele precisa desse plugin do Outlook e não lê seu armazenamento de dados diretamente. Quer dizer, escrever esse arquivo ainda é uma péssima ideia, mas posso imaginar a HP pelo menos tentando lê-lo se pudesse. Mas neste momento, as instalações do Windows estavam praticamente universalmente usando o sistema de arquivos NTFs, que eles não conseguiriam ler facilmente de dentro de um aplicativo EFF. Agora, para ser claro, há alguns equívocos por aí sobre isso. O EFI tem suporte integrado para o sistema de arquivos FAT32, de acordo com as especificações obrigatórias, mas muitas pessoas interpretam isso como se ele só pudesse ler FAT32. Isso não é estritamente verdade. Nada impede alguém de enviar firmware com driver NTFs ou EST4. Eu acredito que isso realmente foi feito. Também foi feito como uma coisa de terceiros. O cara que desenvolve o Rufus, a ferramenta de gravação de imagem USB, também desenvolve um driver para fazer drives flash NTFs inicializáveis. Então era viável para a HP apenas ler a partição do sistema operacional e encontrar o perfil do Outlook do usuário. Mas não sei se um driver para isso estaria disponível como software de código aberto, ou mesmo software comercial em 2010, quando esta máquina foi feita. O FAT32 é o único sistema de arquivos confiável em que ele pode confiar. Então a pasta de ferramentas HP tem que viver em uma partição FAT32 para que o EFI possa vê-la. E isso significa que tem que ser uma separada da unidade do Windows. Então esses são todos apenas arquivos comuns. E um efeito colateral interessante é que você tecnicamente não precisa do Outlook para criá-los. Você sabe, nenhum desses arquivos é especial. Eles não são abençoados de forma alguma, nem a partição em si. A HP publicou um documento explicando como criar essa partição você mesmo. E o único requisito é que seja FAT32 e tenha o nome HP Tools. É isso. E você sabe que parte do objetivo do UEFI era se livrar de qualquer coisa que acontecesse nos bastidores, sabe? Mexendo em qualquer um dos arquivos abençoados, ou registros de inicialização ocultos, ou algo assim. Se você quiser ver isso em ação, é muito fácil. Basta baixar qualquer ISO moderno do Linux, como Fedora, Ubuntu, qualquer um deles. Pegue uma unidade USB FAT32, extraia o ISO para ela e coloque-a em uma máquina, ela inicializará perfeitamente. Não precisa de nenhuma ferramenta especial, você não precisa usar Rufus, você não precisa usar Balena Etcher, nada disso. A presença dos arquivos é suficiente porque há uma pasta chamada FI com uma pasta chamada boot nela, com alguns dos arquivos F em NTmenus, e essa é a única coisa que seu firmware procura. E você pode realmente fazer isso com o Windows 10 também. Embora fique um pouco mais estranho com o Windows 11 por razões que não vou abordar agora. Há uma coisa que tem que ser abençoada. É o FI para o Keycloak em si. Ele tem que ser assinado digitalmente pela HP. E isso é irritante porque significa que não consegui substituí-la pela versão do Doom, que alguém portou para um executável FI. Fiquei irritado com isso. Mas a HP tem um argumento muito bom de que a partição está, você sabe, ali. E qualquer programa no Windows poderia sobrescrever esses arquivos com outros comprometidos. E então, se você inicializá-lo no Keycloak, eles terão controle total sobre seu sistema, literalmente sem nenhuma maneira de pará-los. O que talvez sugira que esta não é uma ótima maneira de entregar software de aplicativo. Mas não vamos nos desviar muito do assunto. Tudo isso pode ser tão simples porque o FI é um software moderno. Não é uma pilha de hacks colados com base em um código de 40 anos que mal entende 64. E acha que está inicializando de uma unidade de disquete ou de um cassete. O EFI não precisa de uma ajuda de absurdos truques pré-inicialização. Todo esse arranjo está funcionando como os designers da plataforma pretendiam. Os aplicativos FI são legítimos, então não há nada que impeça você de escrever seu próprio script que lê um arquivo de e-mail do Thunderbird ou do Pine e produz os mesmos arquivos XML. O Keycloak não se importará. Quero dizer, não é claro que você queira fazer isso. Quero dizer, não é bom. Por um lado, é lento para todos os benefícios do UEFI. As APIs são muito simplistas. Assim como a configuração do seu CMOS gráfico, a tela é atualizada muito lentamente. O mouse nem consegue se mover suavemente. É como 10 ou 15 FPS. E claro, a coisa subjacente que isso deve atingir, o tempo de inicialização rápida, é totalmente irrelevante agora. Quero dizer, o Windows ou Linux moderno pode inicializar a frio a partir de um SSD em 8 segundos ou menos. Você realmente não quer isso, e provavelmente ninguém realmente queria quando era novo. Mas era tecnicamente impressionante. Além disso, para seu crédito, parece muito bom. O software em si é muito limpo e projetado profissionalmente. Ele não sofre muito com a síndrome da interface plana. Você tem texto preto legível em um fundo branco, os objetos têm bordas, há banners limpos e uma tipografia bacana. É honestamente a coisa menos embaraçosa que vimos em toda a série de início rápido de longe.
A HP mais ou menos acertou em cheio nessa, então, obviamente, é hora deles caírem de cara no chão em uma pilha de merda de cachorro, tirarem as calças e mostrarem a bunda para todo mundo, porque ainda não terminamos aqui. Uma olhada rápida é o recurso mais manso. Agora é hora de olhar para o The Starter, um crime contra a humanidade. Eu vi isso no site da HP enquanto procurava pelo Kiko Look, e a descrição fez meu sangue gelar. O HP The Starter exibe informações do calendário do Microsoft Outlook e mensagens personalizadas enquanto o Windows carrega. Ainda estou me recuperando da ideia de que alguém tentaria fazer isso, mas se você tem prestado atenção, já sabe que funciona. Eu o instalei e você o viu brevemente antes, mas daremos outra olhada. Vou desligar a máquina e reiniciá-la. Tudo bem, vamos inicializar o Windows normalmente. Tudo bem, esse é o HP The Starter. E ele desaparece assim que o sistema termina de inicializar. Então vamos dar uma olhada em uma captura de quadro aqui. Então temos uma imagem em tela cheia do calendário do Outlook. E claro, muitas pessoas provavelmente acham que já sabem como isso foi alcançado. E você sabe, eu presumo que o melhor aqui também, certo? O palpite óbvio é que eles estão fazendo a velha prática de substituir o splash de inicialização do Windows. É uma ideia muito simples. O Windows carrega um arquivo do disco rígido e o exibe durante a sequência de inicialização. E você pode substituir esse arquivo pelo que quiser. Eu fiz isso pela primeira vez com o Windows 95 quando tinha 9 anos. É uma prática venerável e uma ideia muito inteligente, honestamente. Acho que essa era até a abordagem oficial da Microsoft para marcar uma máquina até que a IFE adicionou um lugar no firmware, onde você pode colocar uma imagem que o Windows descarregará automaticamente. Então, como esperávamos, o plugin do Outlook também tem uma seção de início de dia, e podemos escolher quantos dados queremos capturar e quando isso deve começar. E clicamos em OK. Ele pergunta se queremos capturar dados agora. Então, OK, ele tira um instantâneo do nosso calendário, converte em um bitmap de 256 cores e cospe na pasta do Windows, substituindo o boot splash do Windows 7. Uma ideia muito simples e não é nada disso que eles estão fazendo. Quer dizer, vamos lá, eu nem desperdiçaria seu tempo com isso. Veja, ele realmente renderiza seu calendário para a partição de ferramentas amentas HP na pasta The Starter, como um JPEG. E de fato um monte de JPEGs. Não há como o Windows ler esses arquivos na inicialização. E se dermos uma olhada naquela tela de inicialização novamente, um pouco mais de perto aqui no canto superior direito, essas são teclas de função. Isso requer a entrada do usuário durante a inicialização. Aqui, vou mostrar a você. Você se lembra que eu disse antes que o The Starter passa rápido demais para que possamos dar uma boa olhada nele? Bem, podemos consertar isso. Basta pressionar F4 e isso pausa o processo de inicialização do Windows. Se você não está com um aperto no estômago agora, é porque não conhece o horror técnico em exibição aqui. Então ouça com atenção e não confunda isso com exagero. O que acabamos de ver não é possível. Bem-vindo ao Kickstart. Não apenas pausamos o processo de inicialização do Windows, mas isso deve permitir que você alterne entre vários dias de entradas de calendário. Não sei por que não está funcionando agora, mas quando pressiono as teclas de seta, a tela fica em branco e o processo de inicialização continua. Mas estava funcionando antes, e não há como fazer isso. Para comunicar a vocês o quão horrível isso é, eu realmente preciso explicar muito sobre como os computadores funcionam. Então tenham paciência comigo. Ok. Então as crianças hoje em dia estão sempre falando sobre sua maldita multitarefa. Hoje em dia, parece que os computadores podem executar 1 milhão de programas ao mesmo tempo. Mas não podem. Mais uma vez, é uma ilusão. E sempre foi uma ilusão. Seu computador é uma versão bastante elaborada de uma máquina de Turing, um modelo teórico para computação no qual você tem uma máquina que não pode fazer nada, além de olhar para uma tira de fita contendo instruções, mover-se para frente e para trás, ao longo dessa fita e então, com base na instrução, em cada célula, ela pode escrever um novo valor naquela célula. Esse conceito foi desenvolvido por Alan Turing em 1936, e a distância entre ele e a maneira como seu computador funciona agora é menor do que qualquer um gostaria de imaginar. Isso certamente é verdade durante o processo de inicialização, e ainda mais em 2010. Quando seu PC é inicializado pela primeira vez, a CPU é programada para olhar para um ponto específico em seu mapa de memória e executar o que quer que encontre lá. É onde colocamos o BIOS. Hoje em dia é onde colocamos o UEFI. De qualquer forma, assim que a CPU liga, o firmware assume, faz uma rápida autoverificação e então começa a procurar por uma unidade de inicialização. Uma vez que ele encontra um, ele aponta a CPU para o código de inicialização, que geralmente aponta para o sistema operacional primário, neste caso, o kernel do Windows, que ele começa a consumir e executar. E neste ponto do processo, sua CPU multicore de 64 bits com hyperthreading não é funcionalmente diferente de 1, mas 6502 de 1979. É uma máquina de Turing, mais uma vez. É apenas um muito rápido que tira pedaços muito grandes da fita. Mas é a mesma coisa.
Cada palavra do código de máquina do kernel do Windows é executada em ordem. A CPU faz exatamente o que a Microsoft diz para fazer e nada mais. E então o ponteiro de instrução avança ou salta para outro local, que também é um lugar, que a Microsoft disse para ele ir. Todo o processo funciona assim. Enquanto o Windows estiver inicializando, ele está em controle absoluto e total de todo o sistema. Não há rachaduras onde colocar os dedos. Fazer uma pergunta como executamos nosso próprio programa enquanto o kernel está inicializando é como perguntar como enfio minha mão nesta parede de tijolos. Não vale a pena discutir porque o resultado é predeterminado. O código que desenha o logotipo animado enquanto seu PC está inicializando é um dos códigos mais idiotas e de nível mais baixo que seu computador já executou. Mesmo que a HP desenvolvesse um driver de kernel que tentasse sobrescrever o boot splash, ele provavelmente causaria um travamento ou não seria capaz de executar com frequência suficiente para evitar que o buffer de quadros fosse pisoteado pelo código do boot splash do kernel. Porque o kernel simplesmente não o chamaria com muita frequência, e ele não pode ser executado a menos que o kernel permita. Nada tem permissão para ter controle preventivo da CPU neste estágio da inicialização. Então a resposta é não. Você não pode fazer isso. Você não tem permissão para isso. Pela física, é estruturalmente impossível na plataforma do PC. A CPU não é conectada de uma forma que permita isso. Admito que posso estar exagerando um pouco, mas garanto que estou bem perto da verdade. Isso é impossível em todos os sentidos práticos e qualquer solução que você possa pensar é frágil e uma má ideia. E ainda assim a HP fez isso de alguma forma. Como? Quer dizer, o primeiro palpite é que eles hackearam o Windows. Não fizeram isso. Eles não podem. Não é assim que funciona. Não é assim que nada disso funciona. Por um lado, todos os arquivos relevantes são protegidos pelo WebRP, que substitui agressivamente qualquer arquivo crucial do sistema operacional no momento em que ele é modificado. E mesmo que a HP superasse isso interromperia as atualizações para sempre. No momento em que a Microsoft corrigisse qualquer coisa, a HP teria que lançar uma nova versão do hack. Então não, eles não fizeram isso. Não. E isso não deixa muita coisa, honestamente eu não tinha ideia de como eles conseguiram fazer isso. Nenhum palpite, apenas uma parede de tijolos total. E ninguém mais com quem conversei chegou nem perto da resposta, porque a resposta é tão horripilante que você realmente não pensaria que eles fariam isso. Não temos documentação completa sobre como esse hack funciona, mas a HP publicou o suficiente para descobrir os detalhes. E se você pudesse acreditar nisso, é pior do que o hiperespaço Phoenix. A HP colocou o Daystarter no maldito modo de gerenciamento de sistema. Agora, você pode não ter ouvido falar do SMN. Eu nunca tinha ouvido falar de CMN antes disso. Aparentemente, no entanto, ele foi introduzido lá atrás na CPU 386SL para implementar recursos de gerenciamento de energia, porque a Intel queria uma maneira para a CPU interromper a si mesma de uma forma que não pudesse ser substituída nem mesmo pelo sistema operacional para executar código para fazer manutenção do sistema. E isso novamente não é realmente possível na arquitetura como eles a desenvolveram. CPUs de classe 386 têm um sistema de permissões onde o código é separado em diferentes anéis de privilégio. Vou deixar de fora muitos detalhes, mas resumidamente o que você precisa saber é que os aplicativos do Windows, por exemplo, vivem no anel 3 e o kernel vive no anel 0. E isso significa que o kernel tem autoridade absoluta. Se um programa tenta acessar a memória que não tem permissão para tocar, ou assumir o controle da CPU por mais tempo do que o permitido, o kernel do SU pode simplesmente intervir e dizer: não, você não faz isso. E essa é a palavra final. Isso também afeta a multitarefa. A única razão pela qual os computadores parecem executar vários programas ao mesmo tempo é porque o sistema operacional tem um agendador que distribui o tempo na CPU para cada tarefa por vez. Se o kernel decidir que um programa não está recebendo nenhum ciclo, esse programa não os está recebendo. Ele fica congelado até que o SU decida dar a ele algum tempo. E se o kernel decide que quer apenas monopolizar a CPU por 6 minutos sólidos, essa é sua prerrogativa. Nada mais pode argumentar contra isso. A única maneira de interromper o kernel neste estado é com uma interrupção, um sinal de hardware que força a CPU a parar o que está fazendo e atender a uma solicitação de um dispositivo. Agora o kernel pode mascarar a maioria dessas interrupções para que nem mesmo o hardware possa interferir em seus planos. Mas sempre há uma coisa chamada interrupção não mascarável, que, como o nome indica, é um resgate final sem perguntas, sem merda. Se algo aciona um NNI, até mesmo o kernel tem que ceder a ele. Bem, o problema é que esse novo recurso de gerenciamento de energia exigia uma maneira de executar código que tivesse precedência sobre todo o resto, incluindo as necessidades de hardware. Como a Intel queria fazer coisas meta, eles queriam ligar e desligar periféricos em tempo real para economizar energia. Isso foi pensado para laptops, certo? Então, se você não usasse seu disco rígido por um tempo, eles queriam desligá-lo para economizar energia. Mas então, quando um programa tentava acessá-lo, algo precisava ligá-lo novamente. E como nenhum software entendia esses novos recursos, isso precisava ser feito de uma forma completamente transparente.
Então a Intel adicionou um código que é executado periodicamente e desliga dispositivos de hardware se eles não forem usados por um tempo. E eles adicionaram um código que é acionado sempre que um programa tenta acessar esses dispositivos. Então, se algo tenta tocar no disco rígido quando ele está dormindo, então esse código entra em ação, assume o controle, desperta o disco, restaura qualquer estado necessário para o controlador e, então, quando ele está pronto para uso, o controle é liberado de volta para o indicativo e ele continua uma ideia de que foi suspenso e retomado. Possivelmente por vários. Então, essa foi uma ótima solução. Mas e se o kernel não abrir mão do controle para o código de gerenciamento de energia? Ou se um MI acontecer durante o processo de despertar e o código de gerenciamento de energia perder o controle do sistema? Coisas realmente ruins podem acontecer. Então a Intel precisava de algo mais poderoso que o kernel, mais poderoso que um MI. E assim nasceu o SME Mini, um novo nível de privilégio, frequentemente chamado de anel -2. Para simplificar, o código em execução no SNI é mais poderoso que Deus. Ele tem autoridade absoluta para ser executado quando quiser e para anular qualquer comportamento do sistema. Ele ignora interrupções não mascaráveis, não pode ser desabilitado ou monitorado. Ele é todo poderoso e não responde a ninguém. Naturalmente, isso preocupa algumas pessoas. A SMM é um órgão governamental secreto, uma câmara estelar, invisível, indetectável e pode controlar todo o seu sistema por capricho, sujeito a nenhuma supervisão. Isso é assustador. E nas décadas seguintes, a Intel adicionou vários outros recursos igualmente assustadores, incluindo o AMT, que as pessoas chamam de anel -3, ainda mais poderoso que o ESMini e ainda menos inspecionável. Se alguém colocasse malware nesses componentes, você estaria ferrado de 6 maneiras diferentes. Naturalmente isso aconteceu, mas não vamos insistir nisso. Vamos voltar à má conduta da HP. Por este slide em uma apresentação da HP, parece que o firmware neste laptop inclui um código SNINI especial que detecta quando versões suportadas do Windows estão inicializando. E começa a sobrescrever o buffer de quadros até que o processo de inicialização seja concluído. Isso é tudo o que sabemos com certeza. É apenas este slide, não é muito detalhado e não consegui encontrar nenhuma outra informação sobre ele, então tudo o que posso fazer é especular. Mas parte disso simplesmente segue, certo? O Windows 7, pelo que entendi, nunca obteve suporte UEFI completo, mas esta máquina inicializa no modo CSN, o que significa que o UEFI ainda está no controle durante todo o processo. Então o código no ECMINI tem acesso a todos os seus recursos, incluindo o driver do sistema de arquivos FAT32, mas também tem autoridade total para tocar em qualquer parte da memória do sistema. Então, quando você inicializa seu PC, o código da starter é executado no ECMINI e ele começa a farejar a memória para ver se o Windows inicializava. Isso teria que ter sido algo heurístico em que um cara sentou e analisou o processo de inicialização do Windows com um depurador. E quando vemos esses valores específicos aparecerem, isso significa que o boot splash desapareceu. Como se não houvesse uma maneira mais limpa de fazer isso. Então tem que ser assim. Ok, uma vez que ele detecta o boot splash, ele conecta o driver, o FIGOP, ou as rotinas do BIOS do Visa que ele emula. Então toda vez que o Windows 7 tenta atualizar a tela, e em vez disso desvia para o código da starter que verifica se o usuário pressionou alguma tecla, ele altera o JBED se necessário. Então ele atualiza o buffer de quadros com o gráfico escolhido. Eventualmente, quando ele vê o que o convence de que o Windows terminou de inicializar, ele se limpa do ECMINI. Esperamos que ele desconecte essas rotinas de vídeo. Esperamos, e a máquina continua normalmente. Presumivelmente, quando você aperta aquele botão de pausa, eu não sei, eu acho que ele simplesmente entra em um loop apertado e não deixa o kernel obter mais tempo de CPU. Não tenho certeza agora, talvez eu tenha errado um pouco. Não acho que saberemos a verdade de uma forma ou de outra, mas podemos ter certeza absoluta de uma coisa. Da starter é um abuso horrível de um recurso de hardware que não deveria existir. Certamente não foi criado para isso. E nunca deveria ter sido usado para algo tão trivial. Disseram-me que o ICMINI foi amplamente ignorado como um vetor para besteiras corporativas idiotas. Ele é usado principalmente para os propósitos pretendidos, com exceção do erro do BIOS no suporte ao teclado USB, que aparentemente também foi um hack do SMM, o que acho que explica muito sobre isso. Mas isso é absurdo e desnecessário. Colocar código de aplicativo no SMN é simplesmente irresponsável. Eu não consigo nem começar a enumerar os riscos. Está tudo muito acima da minha cabeça, para ser franco. Mas, no mínimo, podemos dizer que isso está interferindo em um momento crucial no processo de inicialização do sistema operacional, com o que deve ser um código muito desleixado. Como eu disse, não há como isso não ser baseado em heurística. O que significa que se a Microsoft tivesse corrigido o Windows da maneira certa, alterado alguma constante que nunca foi feita para ser usada como um valor sentinela, então isso poderia ter desmoronado completamente. No mínimo, se ele perdesse o fim do processo de inicialização, ele poderia ter ficado preso no buffer de quadros até a área de trabalho, tornando a máquina inutilizável. E isso é só o que eu consigo pensar de improviso. Ok? O céu é o limite aqui. Isso está errado. Não é isso que fazemos. Isso não deveria ser feito. É uma maneira ruim de usar o computador. Não faça isso. Mas então por que você faria isso?
De qualquer forma, o que motivaria alguém a fazer isso, a colocar tanto esforço e risco em um recurso tão idiota? Porque sejamos realistas aqui, isso é inútil. O que isso está te dando? Mais 10 segundos para olhar seu calendário. Você mal consegue ler a tempo. Quer dizer, você teria que pausar o processo de inicialização e naquele ponto apenas deixá-lo terminar e usar o Outlook. E ok, se o Outlook estava demorando 20 segundos para carregar, eles poderiam ter simplesmente empacotado um aplicativo de 256 kB que lê exatamente esses mesmos JTBs. Ele apenas os exibe na inicialização. Isso não confere nenhum benefício imaginável. Por que eles fizeram isso? Bem, eu tenho duas teorias. Aqui está o número 1. Um engenheiro ficou animado com o UEFI e seus novos recursos. Eles inventaram essa coisa. Eles estavam muito ocupados pensando se poderiam ou não para perguntar se deveriam. Eles mostraram para seus chefes e disseram, legal, envie, e esse é o fim da história. Mas essa é chata e eu não acho que seja muito provável que seja honesta dentro de um rolo compressor como o HP. Então, em vez disso, aqui vai um pouco de cinismo. Você pode pular se quiser. Eu não vou me importar. Não há nada aqui para se sentir bem. Tem uma tese que já expressei antes em várias formas. A tecnologia, como a conhecemos, é um fenômeno que aconteceu uma vez, principalmente no século XX, e agora está chegando ao fim. As grandes invenções são inventadas, e uma proporção esmagadora de problemas, no que diz respeito a produtos de consumo, são resolvidos. Nem todo mundo pode pagar por essas soluções, e muitas soluções não serão feitas porque não são suficientemente lucrativas. Isso não está em disputa. Não estou dizendo que não há mais nada para nós fazermos como espécie. Estou dizendo que nunca mais veremos outro Walkman. Um dispositivo que altera tão profundamente o que você pode fazer no seu dia a dia que as lojas não conseguem mantê-lo nas prateleiras. Acredito que nossa cultura é tão profundamente formada em torno da tecnologia de consumo que quando ficamos sem novos gadgets para comprar, não sabemos mais o que fazer conosco mesmo. E isso já está acontecendo. O ciclo básico por mais de um século foi como se a indústria inventasse um aspirador de pó. Você então convence um monte de pessoas, espero que todos, de que um aspirador de pó os deixará felizes. Agora você obtém muito lucro vendendo aspiradores de pó. Opa! Saturação do mercado. Todo mundo tem um vácuo. Ninguém precisa de um novo. Eles funcionam por muito tempo e mesmo quando quebram, agora há 30 empresas vendendo aspiradores equivalentes. Então por que alguém compraria outro seu? Para resolver esse problema, você inventa um novo aspirador com um motor mais forte ou mais silencioso, uma mangueira maior, um batedor melhor, menos peso, etc. Você diz a todos que o novo aspirador de pó os deixará felizes novamente, e se tiver sorte, todos comprarão o seu e não o de outra pessoa. Bam, você lucra muito. Bem, o que acontece quando o aspirador de pó perfeito é descoberto? Toda a teoria do capitalismo gira em torno da ideia de melhoria contínua. Mas eu argumento que isso realmente aconteceu, que os aspiradores ficaram tão bons quanto poderiam ficar décadas atrás, e ninguém mais tem ideia de como competir. Então todos estão perdendo a cabeça. Chegou ao ponto em que você não consegue mais comprar um bom aspirador de pó, porque todos eles estão tão profundamente enraizados na motivação de competir em um espaço onde a competição no espaço onde a competição é logicamente impossível. Que eles se afastaram dos problemas. Eles se afastaram dos problemas resolvidos. Isso piora quando você considera a perspectiva de uma empresa como a HP há 20 anos. Como era o trabalho deles? Ok, você monta uma coisa com peças com as quais não teve nada a ver. Uma CPU e chipset Intel, áudio Realtek, GPU, Nvidia, disco rígido, Western Digital. Então você convence as pessoas de que sua máquina é o quê? A mais barata, a mais confiável. Os pontos de interrogação. E então, esperançosamente, você lucra vendendo exatamente a mesma coisa que sua concorrência faz. Sim, está quebrado. Toda a última parte do loop está faltando. Como a HP convence você de que sua máquina é melhor quando isso não pode ser verdade? Porque a HP não fabrica nada. Eles não conseguem fazer nada. O produto deles são caixas de metal, acabamento de plástico e placas-mãe. Todo o resto que eles vendem é uma jujuba. Uma parte que alguma outra empresa fez e a qual todos os outros fornecedores também têm acesso. CPUs, chipsets, discos rígidos, telas LCD. Todos eles fazem coisas específicas que precisam funcionar exatamente da maneira que todos eles já fazem. Ninguém quer um LCD redondo, então todas as telas são idênticas, exceto em questões de grau, resolução, brilho, qualidade de cor, tamanho, pitch de ponto, etc. Mas não há máximos locais possíveis. Sabemos qual é a melhor tela para uma máquina empresarial, e a única diferença entre um determinado HP e um determinado Dell é se eles escolheram ou não a peça objetivamente correta. Se você comprar máquina com tela de 1366 por 768, você terá algo que é simplesmente pior do que poderia ser. As únicas coisas em que a HP tem contribuição editorial são as caixas de metal, o acabamento de plástico, e realmente não há muito que você possa fazer com elas. E as placas-mães são ainda piores. Elas têm que ser exatamente as mesmas em todas as máquinas existentes, porque estão apenas conectando peças de jujuba, e então tem que executar o software de outra pessoa. Então o firmware tem que ser 100% funcionalmente idêntico a todas as outras máquinas.
É por isso que as configurações de CMOS da placa-mãe têm aqueles fundos gráficos malucos e controles inescrutáveis, porque era literalmente a única coisa que eles conseguiam fazer deles. Então eles despejaram toda a mostarda que tinham nela, porque o que mais você pode fazer quando está invisível? Tipo, pelo menos com laptops, eles podiam fazer coisas com o gabinete, certo? Tipo, os livros de Elite têm esse pequeno LED pop-out aqui que ilumina o teclado. É absolutamente adorável. É delicioso. E a IBM os tinha em tipo 1999, porque é uma ideia realmente óbvia. É como uma das ideias mais óbvias possíveis. E é mais uma parte de Jujuba. Ei, você sabe o que mais temos? LEDs brancos? Coloque-os aí em algum lugar. Então, o que vem depois disso? O que você adiciona? Porque a maioria das pessoas realmente não quer nada mais do que um mouse, um teclado, um conjunto de alto-falantes e um monitor e tudo mais. Já tem esses, e eles já são todos muito bons. Se a HP pudesse pensar em algo novo para adicionar, seria apenas algo que você pudesse conectar com o USB ou Thunderbolt. E praticamente tudo que você pode imaginar desse tipo já está sendo vendido. Basicamente, os únicos problemas que faltam para resolver com toda a categoria de PCs são pequenos aspectos de conveniência. Quantas portas estão? Se estão na parte traseira ou lateral, etc. Então imagine ser um designer de produtos na HP no final dos anos 2000. Um VP entra e diz que temos que entregar recursos para executivos. Estamos vendendo notebooks de US$ 2.500 para eles. Mas os Dells têm todos os mesmos prós e contras. Precisamos de recursos. O que você faz? Bem, só uma coisa que você pode fazer. Você olha para o cara e reúne coragem para dizer Bob era uma placa-mãe. Era um turkey, estava no meio. Não podemos ter recursos. Nosso negócio é vender pedestais invisíveis e imperceptíveis, cujo único propósito é segurar uma cópia do Microsoft Office. E essa é a verdade. O problema é que não é o que Bob quer ouvir, porque ele quer um bônus. Ele foi contratado para um trabalho de Sísifo e está percebendo que nunca estará no comando de uma manchete importante, porque nunca haverá uma. Ele trabalha para uma empresa que fabrica widgets. Bob está no inferno e está fazendo disso seu problema. Então ele diz que você está demitido, e então ele se vira para a próxima pessoa e diz a mesma coisa e a demite se necessário. E ele repete até que alguém deixe escapar a ideia mais idiota que já teve em um pânico frio. Porque os executivos administram o Outlook. Esse é o trabalho deles. O trabalho de um CEO é enviar e-mails, e o Outlook é a maneira de fazer isso no trabalho. Então você não pode vender nada aos executivos. Quer dizer, o que você vai oferecer a eles? Mas o Outlook funciona bem em 4GB, mesmo agora, e especialmente naquela época. Mais CPU. Mesma resposta. O Outlook roda em um núcleo 2 duo, uma GPU. Para quê? Para renderizar gráficos. Não há nada para vender para uma pessoa que ainda poderia fazer seu trabalho em um computador de 2004. Então, quando você deixa escapar, e se fizéssemos o Outlook iniciar mais rápido? Bob lá vai você fazer isso. O episódio do cachorrinho dos Simpsons. Sempre foi assim. Mas como você torna o Outlook mais rápido? Quero dizer, você não pode. É impossível. A Microsoft controla a máquina inteira, e muito menos o Outlook. A HP não pode colocar os dedos e de alguma forma melhorar essa experiência. Então, eles tocam na única coisa que realmente tem domínio. A experiência pré-inicialização. Até o Windows iniciar, a HP ainda está no controle. Seu firmware ainda está em execução. Esse é o único viciado em crack em que eles conseguem enfiar os dedos. E eles estavam morrendo de fome. Faz sentido escrever um aplicativo bare metal inteiro que roda RAW na CPU só para que um executivo não tenha que esperar 10 segundos extras para ler seu e-mail. Claro que não. Eles não vão usar isso, ok? Eles vão apenas inicializar o Windows. Eles vão ignorar esse botão completamente. Mas a HP precisa de um recurso porque Bob precisa de um recurso. Então eles criam um dos únicos aplicativos FI autônomos da história. Para que o departamento possa dizer que eles enviaram algo. E então, eles ficam sem ideias. Fizemos um quase Outlook. Ele carrega em 8 segundos. E 6 meses depois, merda. Bob precisa de outro bônus. Temos que fazer alguma coisa. Bem, ok. Não podemos fazer o Windows inicializar mais rápido. Mas podemos. Podemos executar código enquanto ele inicializa. Não. Bom, merda, estamos todos sem emprego então. Então alguém descubra. E eles fizeram. É a única alavanca que eles conseguiram puxar. Não havia outras, então eles puxaram essa. O que mais você faz quando seu trabalho, sua indústria, está obsoleto há anos? Quer dizer, não me entenda mal, há bons engenheiros fazendo boa engenharia na HP. Ok, talvez você trabalhe lá projetando placas-mãe. Fantástico. Alguém tem que descobrir como conectar as jujubas. É um trabalho difícil, mas no final das contas é a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Não é diferente da indústria automobilística. A Hyundai, Dodge, Honda, Toyota, todas elas estão empregando engenheiros qualificados para fazer um trabalho real. Mas todas estão trabalhando nos mesmos problemas e vão resolvê-los com o mesmo nível de satisfação. Exceto onde lhes foi negado o acesso às soluções ideais conhecidas, devido à economia ou à lei de P. Em um bom dia não precisamos de dezenas de fabricantes de automóveis.
Sabemos como fazer bons motores, quadros resistentes e estofados confortáveis, e todas as empresas estão a poucos pontos umas das outras, exceto quando estão fazendo um trabalho extremamente ruim, apenas porque Bob precisa de um bônus, e só pode conseguir isso sacudindo algo que Java. A gerência intermediária tem interesse em não resolver o que foi resolvido, porque os indivíduos lucram criando caos que pode então ser feito parecer progresso. E assim é para as dezenas de empresas de computadores ainda em atividade. Não precisamos de tantas. Todos eles fazem a mesma coisa, exceto onde eles cortaram custos em uma tentativa desesperada de competir em um mercado onde a competição é definitivamente impossível. As únicas inovações reais vêm das pessoas que fabricam o silício e elas mesmas são incapazes de lidar com o fato de que saturaram o mercado 10 vezes mais e que, em geral, as pessoas realmente não precisam mais de novos computadores. A indústria estagnou a um grau chocante. Tem um computador de 2016 que não saberia dizer que são tão antigos sem olhar seus componentes porque as peças parecem as mesmas. O software roda da mesma forma. O aumento na velocidade, ao longo dos anos, é insignificante para a maioria das intenções e propósitos. E a maioria dos problemas foi resolvida para a satisfação da maioria das pessoas. 8 anos atrás, sua unidade de inicialização poderia ser meio terabyte de armazenamento de estado sólido. E essa mesma unidade ainda é perfeitamente boa hoje para quase todos. E claro que nem todo mundo tem um computador que seja tão bom quanto um top de linha de 2016. Mas é apenas devido à economia. É esteira. Computadores suficientes dessa qualidade foram feitos para que todos, sim, todos, tivessem um. E eles estão indo para aterros sanitários, porque não é lucrativo entregá-los às pessoas que os usariam, e não há para onde ir em seguida. A tecnologia de PC ultrapassou o que a maioria das pessoas realmente precisa. Agora estamos fazendo o equivalente a colocar motores de 600 HP em carrinhos de golfe, e simplesmente não há razão para que alguém queira ou mesmo perceba uma atualização de 700 HP. Como as corporações não perceberam isso? E que decisões precipitadas eles tomarão quando aceitarem essa verdade inevitável? Não gosto de pensar nisso porque acho que essa coisa da HP é uma imagem do que aconteceu da última vez que se sentiram tão encurralados. Na minha opinião, podemos esperar ver muito mais dessa bizarrice com o passar do tempo. Fiquei realmente chocado que tudo isso tenha acontecido no momento específico em que aconteceu. Realmente, porque 2010 foi uma era significativamente mais interessante na história do PC. A troca para o UEFI estava acontecendo. Estávamos terminando a migração para PCI Express. O USB3 estava se tornando comum. De repente, o computador médio podia fazer coisas que simplesmente não conseguia fazer um ano antes. Era um ótimo momento para atualizar seu PC se você não o fazia há alguns anos, e um ótimo momento para vender PCIs atualizados. Então parecia estranho que a HP sentisse a necessidade de produzir algo tão desesperadamente. Bem, como se vê, e eu só descobri isso muito tarde no processo de escrita do roteiro, então imaginei que deixaria para agora. Acho que isso torna as coisas mais pesadas. Cookie é, na verdade, um recurso de 2007 que faz muito mais sentido e realmente se encaixa na série. Viva! A HP provavelmente ainda estava enviando isso apenas por causa do momento, mas faz muito mais sentido como um recurso de 2007 porque sim, em 2010, a HP provavelmente sentiu muito alívio da estagnação da era do final do núcleo 2. Mas esse alívio certamente teria desaparecido mais tarde. E neste ponto eu me pergunto o que seus designers de produto fazem o dia todo. Eu nem consigo imaginar. Mas de qualquer forma, esse é meu conto de fadas. Não tenho nenhuma informação real. Eu inventei tudo isso e não tenho expectativa de obter respostas reais. Sinto muito que este vídeo tenha acabado sendo apenas uma hora de mim falando. Mas o que mais você pode fazer quando todos os segredos estão sob o capô, certo? Os recursos reais aqui são ridiculamente simples em comparação com o esforço titânico feito para torná-los possíveis. Talvez em um grau maior do que qualquer outra coisa nesta série. Este foi um grande impulso para atingir um resultado muito simples, e é particularmente absurdo quando você pensa que isso estava sendo vendido no mesmo ano que o iPhone 4. Uau! Mas isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Então, se você conseguiu passar por tudo isso, muito obrigado pela sua paciência, e se você gostou da minha palestra no TED, considere se inscrever no meu canal. Nem sempre sou eu falando sobre a espiral da morte da sociedade moderna. Às vezes sou só eu olhando para pequenos computadores. Mas se você realmente gostou disso e quer ter certeza de que haverá mais disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral. Essas pessoas estão pagando minhas compras, minha gasolina, meu aluguel, e para eu encontrar dispositivos estranhos como este, tirá-los do lixo e levá-los para casa para mostrar a vocês. Sou incrivelmente grato a todos os meus apoiadores por tornarem isso possível. Muito obrigado a todos e a todos os outros, obrigado por assistir.